conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Isaías capítulo 29, o versículo 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Paulo exortou os crentes de Éfeso a despertar do sono para ser iluminado por Cristo. Está em Efésios capítulo 5, versículo 14. Por meio do profeta Isaías, descobrimos que foi o próprio Deus que colocou os crentes para dormir. Você me pergunta, como assim? Deixe-me explicar. Creio que você já ouviu lamento do tipo: ninguém quer ler ou estudar a Bíblia. A mensagem é pregada, entra em um ouvido e sai em outro. Os crentes são mundanos, não querem obedecer a Deus. A igreja tem se mostrado tão corrupta como os ímpios. Temos vergonha de certos políticos que são cristãos. Lamentos desta natureza se multiplica e tudo parece indicar que a igreja perdeu a condição de ser o sal da terra e luz do mundo. Permita-me dizer, esse lamento é mero diagnóstico humano. Não condiz com a verdadeira realidade espiritual da igreja. Primeiro, a descrição do lamento nada mais é do que o retrato do que o apóstolo Paulo dissera aos Efésios. Ele dissera: gente dormindo, vivendo entre os mortos. Nada mais elementar. Se estão dormindo, o seu estilo de vida se assemelha àqueles que estão neste mundo. Então precisamos entender por que Deus colocou a igreja para dormir, como fez com Israel. Ouça a origem do problema. Está em Isaías capítulo 29, versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. A igreja dorme porque o púlpito ministra mandamentos de homens aprendidos de cor, sem a devida unção do Espírito de Deus. No livro de Neemias, no capítulo de número 8, nós vemos Esdras ensinando o povo. Em determinado momento do texto diz que a equipe de Esdras ensinava o povo de tal maneira que eles pudessem entender aquilo que ensinava. Muitas vezes o púlpito está ensinando a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não está sendo compreendida por quem ouve. Há uma quebra de comunicação, há uma quebra no entendimento, e isso faz com que o que se aprende a partir do púlpito é maquinalmente lembrado. Ele não se transforma em uma mensagem viva que transforma a vida. Foi o que Deus dissera quando enviou um espírito de profundo sono. Os olhos dos profetas e a cabeça dos videntes, os olhos fechados e a cabeça vendada. Você me pergunta, como podemos ter chegado a este ponto? Está lembrado da série de lamentos? O resumo dele é: o povo não quer saber de compromisso com Deus. Eu creio que você já ouviu inúmeras vezes esta frase. O púlpito declara: nós temos pregado a palavra de Deus, mas o povo não quer compromisso com Deus, ele não quer mudar, ele não quer fazer isso, ele não quer fazer aquilo. Ora, onde está a raiz dessa frase? O humanismo. A filosofia que entende que tudo está subordinado à vontade do homem. Se o púlpito prega a sua própria impotência e diz que o problema está na igreja e não nele próprio, ele já declarou que o homem governa e não Deus. É por isso que Paulo conclama os crentes a se despertar, a ser iluminado por Cristo, para se entender
por uma outra perspectiva. Nós temos que olhar essa situação como Deus a vê, senão vejamos. Por que Paulo distingue o dormente do morto espiritual? Porque o dormente, em que pese a sua condição, é templo do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios capítulo 3, o verso 16. Porque o dormente é membro do corpo de Cristo, a igreja. E esta igreja não é edificada pelo homem, mas pelo próprio Senhor da glória, Jesus Cristo. Está em Mateus capítulo 16, verso 18. Pense no sono da igreja como se fosse uma sala de UTI de um hospital. O que está sendo operado? Por que a igreja está sendo anestesiada? É porque o Senhor precisa operar esta igreja. E que tipo de operação ele tem de fazer? Ele tem que fazer aquilo que é chamado a circuncisão de Cristo. Está em Colossenses capítulo 2, o versículo 11. E quando isso acontecerá? Quando o púlpito exercer fé, isto é, crer que tão somente no poder de Deus e não nos desígnios humanos a realidade é transformada, pois sem fé é impossível agradar a Deus, está em Hebreus capítulo 11, o versículo 6. Quando a fé é exercida a partir do púlpito e a palavra de Deus pregada na unção do Espírito Santo, então se cumprirá o que está escrito. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Isaías capítulo 55. Para que a igreja seja despertada, isto não depende do homem, depende tão somente da palavra de Deus, que é ministrada a partir do púlpito, pregada por meio da fé, que move os corações, transforma o coração e faz com que a igreja seja despertada da condição de dormente. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.